Imagina que você tá numa situação de vida ou morte e precisa escolher. Ou você salva a sua própria vida, ou salva uma vida de outra pessoa. O que você acha que os seus genes te diriam? Nos anos 60 ou 70, uma revolução científica tentou responder essa pergunta. Richard Dawkins chegou com a conclusão de que somos máquinas de sobrevivência guiadas por genes egoístas. E no vídeo de hoje, vamos entender por que essa ideia é uma furada. Olá, eu me chamo Cristiano Gil Barroto. Estou aqui mais uma vez para regurgitar conhecimento em vossas cabeças. E hoje, para ser mais didática, vamos começar a usar quadro branco. Olha, isso aqui, gente, é arte. E se vocês gostarem desse formato novo, comenta aí embaixo e fala pra mim o que vocês acharam. Se não gostarem, comenta também, engaja pra esse vídeo ter bastante movimento. Mas o que importa pra gente agora é eu tentar entender o que eu escrevi ontem de noite aqui. Vamos lá, gene egoísta. Gene egoísta é o nome desse livro aqui, ó, do Richard Dawkins, que é esse tiozinho aqui, ó. Esse é o tiozinho, ó, o Richard Dawkins. O que ele vai falar nesse calhamaço aqui, ó? Eu li esse negócio aqui. O Richard Dawkins, ele vai falar da ideia do gene egoísta, que é o primeiro conceito. A gente pode dividir em dois conceitos ali. Um que ele vai chamar de replicador e o outro que seria a máquina de sobrevivência. O que seria isso? O gene, para que você que dormiu das aulas de ciências, de biologia, e não sabe que diabo é o gene é um pedaço de DNA que vai resultar da produção de uma ou mais proteínas. Um resumo bem porco é essa. Então, como se fosse um livrinho de receitas, o nosso DNA, e aí tem vários genes, então tem várias receitas diferentes para fazer uma proteína nova. Uma ou mais proteínas, que a gente vai falar sobre isso. O que o Dawkins vai falar pra gente é que os genes em si seriam a unidade básica da seleção natural. Então, quando a gente pega lá a origem das espécies, do Darwin falando da seleção de grupos, o Richard Dawkins vai falar que é bobagem isso, que isso não existe. O que existe é a seleção dos genes. Então, os genes seriam responsáveis por fazer as características, e como eles são responsáveis por fazer as características, é ele que é selecionado. E aí no final, cada gene quer replicar, quer passar na frente dos outros. Então, de forma bem genérica, é isso. Se ficou com dúvida, cria vergonha na sua cara, aí vai ler esse livro aqui. Se não, vamos continuar. E aí ele tem algumas outras coisas que são importantes aqui. Uma delas é o conceito do meme. Sabe os tipos de carinha lá do Cauê Moura? São os memes. O meme pro Dawkins vai ser como se fosse o gene pra cultura. Então, enquanto o gene faz o nosso corpo, o meme faz a cultura como um todo. E aí o meme seria basicamente essa unidade que pode se replicar de cabeça pra cabeça. Não é só fotinha, não é só frasezinha da Gretchen, não é essas coisas só. O meme é qualquer pedaço de conceito cultural ali que pode ser transmitido de um cérebro pro outro. Tá, tava vendo, só que tava gravando, tá gravando. E aí então, os corpos seriam as máquinas de sobrevivência do gene. Então o gene cria esses corpos, os genes criam os corpos pra levar esses próprios genes à frente e conseguir se reproduzir durante a reprodução. E aí vem algumas questões que a gente já vai falar das críticas. Outras duas coisas importantes do Dawkins que a gente tem que falar. Primeiro é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver o que é? Isso aqui é o símbolo atual da transfobia. Que é o negócio lá da dona do Harry Potter. Ela também faz isso. É transfóbica que só a peste. Mas o Dawkins, ele entrou nessa empreitada dos infernos pra abraçar a J.K. Rowling e ir pro inferno com ela também. Que é começar a falar que não existem pessoas trans,
porque a biologia não permite. Se você tem dúvida sobre isso, já fiz um vídeo aqui, você pode clicar aqui e assistir. Não vem agora ao caso, eu só quero falar mal dele mesmo. E outra coisa é que o Dawkins, ele é famoso por esse outro livro aqui, que é Deus um Delírio, ó. O livro. Pra provar que é ele, olha ele de novo aqui, ó. A carinha dele. É dele. Tá escrito aqui, ó, Dawkins. Tá vendo? Dawkins. Ele criou um livro, ele era um militante ateu famoso, digamos assim. Muita gente da biologia do YouTube paga pau pra cacete pra ele por causa disso. Mas ele, recentemente, veio com um papinho de merda, falando que ele seguia, ele se considerava culturalmente cristão, ou qualquer pataquada dessa. E isso só mostra, né, como que uma pessoa ser cientista não impede ela de ficar replicando bosta. E uma última coisa do conceito do Dawkins aqui, que vai ser mais importante agora, é que ele vai falar que o altruísmo em si, ele não existe naturalmente. É a educação que vai permitir que esse altruísmo exista. Então o ser humano, ele pode ser altruísta, mas não é a natureza dele. Entendeu? Agora, sobre essa questão toda de altruísmo e egoísmo aqui do próprio Dawkins. Aqui, ó, o altruísmo vai ser a maior chance de quem tá ajudando morrer. Então, quanto mais chance tem de um indivíduo morrer e sei lá, se sacrificar ou qualquer coisa do tipo, vai ser o que a gente chama de altruísmo. Aí aqui tem vários exemplos. Então tem vários, sei lá, uma população de macacos que vivem na floresta. E aí tem alguns indivíduos que vão ficar gritando quando aparece uma serpente, quando aparece algum predador. E ele vai ficar gritando. E antes de ficar gritando, ele chama mais atenção pra ele. Então ele tá se colocando em risco. Então esse risco dele tá sendo altruísta. Só que o Dawkins vai explicar isso aqui falando que não é assim que funciona. Não é que ele tá sendo só altruísta pelo bem dos outros. Que ele tá pensando que os genes dele estão pensando que na população tem mais gene dele. E como tem mais gene dele lá, aquele lá foda-se. Porque os genes estão continuando lá. Então os genes sabem quando tem essas coisas. Óbvio que ele fala que sabe de saber. Ele vai levar isso aí com umas palavrinhas mais rebuscadas lá. Não importa. E no final das contas ele vai falar pra gente que o altruísmo em si, ele não passa de um egoísmo disfarçado. Então como o gênio só tá se sacrificando porque tem mais dele e ele quer que eles sobrevivam, tá sendo egoísta. E aí ele usa isso tudo aqui pra falar que a seleção de grupos é balela. E ele vai transformar a competição no motor da seleção natural. Existem diferentes autores que vão fazer outras abordagens aqui que a gente vai falar mais tarde, que não importa agora. Antes da gente continuar, vamos começar o nosso jogo do perde-perde. Você vai responder pra mim nos comentários. O que você prefere? Ser uma simples máquina da sobrevivência controlada pelos seus genes ou nascer pra se sacrificar cegamente pelos grupos? Pelo seu grupo, no caso. Comenta aí embaixo. Aproveita, deixa o gostei do vídeo. E comenta isso aqui e joga lá no grupo. No teu grupo de biologia lá da faculdade, desses negócios. Vamos voltar. E aqui, conforme foi passando o tempo, né? A gente vai evoluindo aqui. Vai evoluindo um pouquinho do conceito. Vai avançando. Aqui a gente tem, ó, o neodarwinismo. Que é a união do Darwin com o Mendel, das ervilhas. Quando você junta os dois, você vai pegar o negócio da seleção natural e os conceitos de genética para falar. Quando você pega os conceitos de genética para falar, uma das coisas importantes vai ser a ideia de que a variabilidade é que manda na seleção natural. Então o que importa é a variabilidade genética dos indivíduos. E isso aqui levou a gente para um negócio que é uma desgraça, que a gente chama de sociobiologia. O que é isso? Aí você junta a etologia, ecologia e genética e tenta usar isso tudo para explicar o comportamento dos indivíduos. E de todas as espécies, incluindo a espécie humana. Então, a galera da sociobiologia é aquela galera que vai ficar comparando o formigueiro com o capitalismo. Sabe? Essas coisas bem desgracentas.
É isso. Que não tem sentido nenhum essa desgraça. E aí eles vão focar na luta entre os genes, de gene com gene, e na treta intraespecífica. Então aqui eles vão por um lado, que é falar sobre como que o mais importante da evolução natural, da seleção natural, um dos mais importantes é essa luta entre indivíduos da mesma espécie. Só que aí entram alguns outros autores que vão falar um pouquinho pra gente. Deixa eu ver se eu acho esse negócio aqui. O negócio da minha cara eu não vi. Um dos autores aqui, ó, Peter Kropotkin, vai falar do apoio mútuo. E ele vai falar de forma bem genérica, que eu já fiz um vídeo também, você pode clicar assistindo aqui, ó. Ele vai falar sobre como que o que importa, uma coisa que é muito importante na seleção natural, não é essa competição entre indivíduos da mesma espécie, mas sim a forma como que esses indivíduos cooperam entre eles. Então a cooperação acaba sendo mais importante do que a própria competição. Outra pessoa que é muito importante nisso, que eu coloquei aqui pra falar depois, mas já vou falar isso. Ai! É a Lynn Margulis. Aqui, ó. Tem vários conceitos do... Isso aqui é o planeta simbiótico. Qual que é o negócio da Lynn Margulis? Lynn Margulis, ela foi uma das pessoas mais importantes para a teoria da endossimbiose. Tô aqui, ó. Tá vendo? Qual que é esse rolê da endossimbiose aqui, ó? A gente sabe hoje já que todas as espécies que existem, eu posso usar tatuagem de exemplo, ó. Todas as espécies que existem hoje, que estão aqui em cima. Então aqui a gente tem, ó. Vou pegar o desenho que é mais fácil, que vai doer menos o braço. Funciona assim, ó. A gente tem as plantas, os animais e os fungos aqui em cima. Aqui a gente tem os protistas, ó. E qual que é o rolê? Essa teoria fala pra gente, basicamente, que todos os organismos que existem hoje, no final das contas, acaba sendo meio que um processo simbiótico entre diferentes bactérias, protobactérias, arcobactérias, enfim, esses organismos unicelulares, mas menos complexos, vou falar assim. Então, por exemplo, hoje a gente sabe já que as nossas mitocôndrias e os cloroplastos das plantas têm o próprio DNA dentro deles. Então, esse material genético lá dentro mostra que no passado os antepassados dessas organelas foram indivíduos livres que se fundiram com isso. Então não foi a luta entre os indivíduos que fez isso acontecer. Foi a simbiose entre esses indivíduos. E não é entre a mesma espécie. A gente está vendo que são de espécies diferentes. E aí tem vários outros conceitos também que a gente não vai falar aqui agora. Mas outro conceito que é importante pra gente quebrar essa ideia no cacete é essa crítica da ideia de um gene e uma proteína. Então isso aqui Dawkins falou lá nos anos 70. E hoje a gente sabe que já não é assim. Que um gene não pode fazer só uma proteína. Tem um negócio que a gente chama de splicing alternativo. Esse splicing aqui, ele vai permitir que durante a transcrição, que é a criação de proteínas, então aqui você tem um pedacinho do gene. Cada pedacinho do gene aqui, ó, tem 4 pedacinhos. No splicing, ele vai produzir diferentes RNAs, mensageiros, que vão fazer a proteína. E aí cada um deles, ó, ele vai ficar com um pedacinho diferente do gene. Isso vai fazer com que a proteína seja também diferente. Não importa aqui agora exatamente o que. Acho que importa isso. E aí outra pessoa que é muito importante nesse rolê também é o Richard Levontin, que é o único Richard da biologia que é massa. Os outros é tudo esquisito. E aqui ele vai falar pra gente, né, que como esse reducionismo genético aqui da galera neodarwinista, da galera dawkinsista, desse negócio todo aqui, ele vai possibilitar a gente a continuar criando
respostas incompletas e manter os erros. Além de falar sobre como que isso possibilita a propagação e a manutenção de racismo, sexismo e de outras desigualdades como um todo. E a gente volta pro Dawkins, e quem diria que uma pessoa como essa é transfóbica, né? Nossa! Gente, não faz nem sentido esse negócio aqui. E aí aqui a gente vai ter outras coisas. Outro conceito que é importante é do Leakey e Levin, de 96, que vão falar sobre como que a seleção natural foi importante para selecionar as nossas emoções. E essas emoções, elas vão possibilitar tanto o altruísmo recíproco, que seria esse altruísmo em que a própria pessoa, o indivíduo, vamos falar assim, o indivíduo, ele tá ganhando uma coisa boa por estar ajudando o outro. E o altruísmo puro, que é a pessoa não tá ganhando nada com isso. E aí ela tá ajudando porque sim, que é o que importa. E aí da Margulis eu já falei. Então, com isso tudo aqui a gente consegue entender com uma maior facilidade por que esses negócios do Dawkins, que no gênio egoísta, por que isso é bobagem hoje em dia. No passado também era, não importa, mas é bobagem. Então se você... E é importante eu falar isso porque não tem uma infeliz criatura falando disso no YouTube. Então valorize esse trabalho aqui dessa pessoa que dá cara a tapa pra falar o básico pra vocês, pra tirar vocês dessa caverna esquisita aí que vocês se enfiaram nesses negócios aí da biologia esquisito de vocês. E pra você entender um pouco mais o trampo da Margulis, eita porra, caiu tudo, do Kropotkin, dessas coisas, você pode clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui no final da tela e lá assistir. Beijos de luz.